No sermão de hoje, falarei de algo fundamental para a nossa vida espiritual, mas que, infelizmente, é cada vez mais esquecido em meio à agitação e desorganização do mundo moderno. No sermão de hoje eu falarei sobre o recolhimento interior. Felizmente, hoje em dia, pouco se fala sobre o recolhimento. Na verdade, isso causa até estranheza e repulsa. Para alguns, isso é até impossível. Nós estamos tão acostumados a agir, fazer, correr, que parar e se recolher é algo impensável, impossível, algo que deixamos para depois. Porém, esse depois nunca chega e o recolhimento nunca acontece. E a consequência disso é a falta de vida espiritual, até porque é impossível ter vida espiritual sem recolhimento interior. Os santos sempre nos lembraram que Deus não se encontra na agitação, na dispersão ou no tumulto. Deus não se faz sentir na inquietação. Vejam o que acontece e onde Deus estava quando ele chamou Elias ao seu encontro. O Senhor disse-lhe: sai e conserva-te em cima do monte, na presença do Senhor. Ele vai passar. Nesse momento, passou diante do Senhor um furacão, tão violento que fendia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento, a terra tremeu, mas o Senhor não estava no tremor de terra. Passado o tremor de terra, acendeu-se um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma brisa ligeira. Non in commotione Dominus, o Senhor não está na agitação. O Senhor se manifesta na brisa leve, no silêncio, na paz da alma, na solidão interior. É por isso que quem não faz silêncio não fala com Deus. Eis, portanto, que o recolhimento é uma disposição necessária para estarmos com Deus e para crescermos também na santidade. Uma alma em contínua distração, ocupada continuamente com as coisas do mundo, com pensamentos inúteis, não está em estado de ouvir a Deus e nunca ouvirá a voz de Deus. Só quem tem um coração recolhido, atento a Deus, desprendido das distrações inúteis e dos cuidados do mundo, pode alcançar o verdadeiro e necessário recolhimento para escutar a Deus. Sem recolhimento não há oração. Sem recolhimento não há vida interior e sem recolhimento não há santidade. Sem recolhimento é impossível manter uma vida ordenada espiritualmente falando. Podemos dizer que a origem mais ordinária das nossas imperfeições é a falta de recolhimento. O homem pouco recolhido nunca é muito devoto e certamente nunca será santo. O padre Croazet tem uma reflexão interessante. Ele se pergunta de onde vem que homens religiosos, pessoas devotas, que têm tão bons desejos e que fazem tudo que é preciso para serem santos, tiram tão pouco fruto das orações, das comunhões e das leituras espirituais. De onde vem isso? Ele fala de pessoas sérias, que se esforçam, que comungam, que confessam, mas que no fundo não avançam. De onde vem isso? E ele mesmo responde. O padre diz que isso procede do descuido que essas pessoas têm de guardar a oração e de se conservar em recolhimento. Essas pessoas, segundo o padre, deixam o cuidado do seu interior e cuidam demasiadamente do exterior. E é isso que faz que essas pessoas deixem escapar infinitas faltas, palavras inconsideradas, movimentos violentos e ações puramente naturais. Essas pessoas, de fato, são cristãs, mas muito humanas. Contudo, não nos enganemos, porque o recolhimento interior não significa não falar, não se recrear, não descansar e muito menos não trabalhar. O recolhimento interior não significa abandonar nossas obrigações ou fugir das responsabilidades da vida. Pelo contrário, significa ter um coração voltado para Deus em todas as coisas, mesmo no meio das ocupações. Significa fazer tudo com Deus. Santa Teresa d'Ávila dizia que o recolhimento interior é entrar dentro de si mesmo para estar com aquele que sabemos que nos ama. É colocar Deus no centro da nossa alma e fazer de cada instante da vida uma ocasião de estar unido a Deus. Para citar o livro Alma de Todo Apostolado,
O recolhimento interior é fazer Cristo a alma das nossas ações. Um coração disperso é como uma casa com todas as portas e janelas abertas. Qualquer vento entra, qualquer ruído distrai, a casa fica exposta à chuva, poeira, sujeira. É difícil manter a casa arrumada e limpa quando tudo está aberto. Logo, é necessário fechar o nosso coração para as coisas exteriores e procurar estar com Deus, mesmo em meio aos trabalhos. Para isso, não podemos ver nossas obrigações como impedimentos ao recolhimento interior. Podemos muito bem estar recolhidos fazendo alguma obra. Vejam que os maiores santos, os que foram mais próximos de Deus, que por consequência eram os mais recolhidos, foram também os mais ocupados exteriormente. Por exemplo, quem dirá que os apóstolos não eram homens ocupados? E quem ousará dizer que os apóstolos não eram homens realmente recolhidos? Vejam que as obrigações não são obstáculos para o nosso recolhimento. Se Deus é a meta, as obrigações são meios seguros para estar com Ele. Nós só não podemos deixar as obrigações tomar o nosso coração. Nosso coração deve ser todo de Deus, mesmo em meio às ocupações necessárias. O problema do homem pouco recolhido é que ele não consegue aproveitar das obrigações para se recolher. Até porque, para ele, as obrigações são uma boa fuga. No fundo, como ele não quer rezar, não quer estar com Deus, ele se engana dizendo que está ocupado. Mas, na verdade, ele se ocupa com suas coisas e não com as coisas de Deus. O homem pouco recolhido é malicioso, é enganador e se engana o tempo inteiro. É por isso que ele trabalha tanto e não avança. Às vezes ele trabalha até nas coisas que são aparentemente sobrenaturais. Mas essas coisas não se tornam sobrenaturais pela falta de recolhimento, porque o homem pouco recolhido trabalha para si e não para Deus. E a falta de recolhimento leva a imperfeições e quedas, por vezes até quedas graves. São Gregório Magno dizia que quando Jesus quer abrasar uma alma no seu amor, a primeira graça que lhe dá é a inclinação ao recolhimento. E de fato, o contrário também é verdade. A causa da maioria das nossas imperfeições, distrações e quedas é justamente a falta de recolhimento. Um exemplo claro de que o homem sem recolhimento cai em faltas e pecados até graves são os fariseus do evangelho de hoje. Os fariseus eram homens que cumpriam a lei pela lei, sem nenhum espírito. Eram homens exteriores. Eles eram legalistas de coração duro. Eles faziam o que tinham que fazer, mas sem recolhimento e amor a Deus. E esse espírito puramente exterior dos fariseus os cegou tanto que eles tiveram a audácia, mesmo a loucura, de condenar Jesus por ter feito um milagre no sábado. Somente homens muito cegos espiritualmente, sem nenhum espírito sobrenatural e de recolhimento, somente homens muito longe de Deus e muito exteriores poderiam fazer algo semelhante. A ponto de dizer que é possível tirar um animal do buraco no sábado, mas não é possível curar um doente. Da nossa parte, façamos um exame de consciência, porque quantas vezes nós fazemos orações, participamos da missa, recebemos a comunhão, mas não tiramos fruto disso? Quantas vezes lemos livros espirituais, ouvimos sermões, mas logo nos esquecemos? Por quê? Muito provavelmente porque não guardamos do recolhimento. E como disse Santo Afonso de Ligório, a dissipação é o grande inimigo da piedade. Se recolher é uma tarefa custosa. E nessa busca do recolhimento, há um grande perigo, pois o demônio sabe que não conseguirá nos fazer abandonar completamente a oração ou as boas obras. Então ele nos tenta de uma maneira mais sutil. Enche-nos de ocupações exteriores, até mesmo sob a aparência de zelo, de trabalho apostólico, de serviço ao próximo, mas rouba-nos o recolhimento interior tão necessário. Eu repito aqui para ficar claro que as ocupações exteriores não são obstáculos para o nosso recolhimento. O problema é quando elas tomam nosso coração, e é o que o demônio tenta fazer.
Assim, a pessoa até faz muito, mas pouco se aproveita. Age para Deus, mas o amor próprio se infiltra, trabalha muito, mas perde a paz. Há ocupações que são verdadeiramente necessárias, como o dever de Estado, mas há outras que o demônio se aproveita de maneira particular, que são muitas vezes as conversas desnecessárias, curiosidades, agitações, falsos lazeres, por exemplo. O demônio tenta nos tirar do dever de Estado e nos colocar nas falsas agitações e nos falsos trabalhos. Nós precisamos buscar o recolhimento, mas se queremos aprender o recolhimento interior, devemos olhar para nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é Deus, passou 30 anos da sua vida na humilde casa de Nazaré, trabalhando silenciosamente na carpintaria. Ele que tinha a missão de salvar o mundo, quis antes ensinar-nos que o amor verdadeiro nasce no silêncio, no trabalho simples, no coração unido a Deus. Mas que para unir nosso coração a Deus é preciso estar recolhido. Quando nosso Senhor começou a vida pública, mesmo cercado pelas multidões, Jesus buscava continuamente o recolhimento. O Evangelho diz, ele se retirava em lugares solitários para orar. E em tudo o que fazia, em cada palavra, cada gesto, permanecia unido a Deus. Por isso devemos propor-nos Jesus Cristo como modelo. Consideremos como ele trabalhava com simplicidade, sem pressa, sem agitação, sem perder a paz. E quanta diferença em relação a nós, que tantas vezes fazemos tudo às pressas, com impaciência, com inquietação. O Espírito de Deus é tranquilo e sereno. Toda pressa, agitação e inquietação não vem de Deus. Isso é claro e um bom meio de discernir entre o Espírito de Deus e do demônio. Quem vive no recolhimento interior experimenta a paz, a estabilidade, a fortaleza, experimenta a verdadeira união com Deus. Uma alma recolhida não se assusta com a morte, não se desespera diante dos sofrimentos, não perde a esperança nas provações. Ao contrário, encontra em tudo ocasião de unir-se a Deus. Tanto que uma alma recolhida é sempre serena, mas firme, nunca é triste e desanimada, ela é estável e perseverante. Parece que nada abala uma alma verdadeiramente recolhida. É o recolhimento que dá sabor à oração, profundidade à leitura espiritual, fruto à comunhão. É ele que dá força às boas obras e os purifica do amor próprio. É o recolhimento interior que tira os obstáculos e nos torna dóceis a Deus, permitindo que o Espírito Santo faça de nós verdadeiros santos. Todavia, como toda virtude, é necessário buscar e se esforçar para alcançar o recolhimento espiritual. E algumas coisas podem nos ajudar nisso. Por exemplo, evitar o ardor desordenado em nossas obras. Não começar nada sem refletir se agrada a Deus. Para ter esse recolhimento, precisamos nos acostumar a refletir sobre os motivos que agimos. E só deve haver um motivo: a glória de Deus. Depois, temos que vigiar o coração. Não nos deixemos ocupar com preocupações inúteis ou curiosidades. Nós não precisamos saber de tudo que se passa no mundo. É necessário também buscar o silêncio e a modéstia. Devemos falar menos, evitar conversas desnecessárias e, claro, manter sempre uma certa compostura. E a prática da presença de Deus ajuda muito a manter o coração recolhido. Ter jaculatórias no nosso dia a dia. Para isso, podemos usar alguns sinais, como uma fitinha vermelha, uma imagem, um terço, um alarme, para nos lembrar de Deus e de que Ele está conosco. E, por fim, devemos pedir esse recolhimento a Deus, porque o recolhimento é uma graça, e Deus dá sua graça àqueles que pedem com sinceridade e perseverança. Então vejam que, sem recolhimento interior, não há vida espiritual sólida. Podemos até praticar muitas devoções, fazer muitas obras, mas se não aprendemos a estar em silêncio diante de Deus, nada sobra. É como construir um castelo de areia. Um homem pouco recolhido nunca será um homem devoto. Peçamos, pois, ao Sagrado Coração de Jesus que nos dê essa graça tão necessária. Peçamos também à Virgem Maria, mestra do recolhimento, a São José, São João Batista, São Luís Gonzaga, Santa Rosa de Lima, a todos os santos que nos alcancem essa graça,
sem a qual não há santidade. E lembremos-nos, um homem verdadeiramente recolhido faz mais em um só dia para a glória de Deus do que 100 homens dispersos em muitos anos. Porque no recolhimento não somos apenas nós que trabalhamos para Deus, mas é o próprio Deus que trabalha em nós. Então que possamos, portanto, viver recolhidos, atentos, que sejamos interiores, e assim nós certamente vamos experimentar as doçuras da presença de Deus, que um dia gozaremos no céu. Porque só homens verdadeiramente recolhidos provam a Deus e experimentam as verdadeiras doçuras da virtude. Somente com recolhimento é que alcançaremos a santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.